Neste vídeo vamos falar então sobre os vários indexes e o potencial comportamento destes para a próxima semana, assim como iremos ver várias ações do PSI 20. Eu escolhi, à exceção dos CTTs, mas eu escolhi todas as que tivessem acima de 1 bilhão de valor de mercado. Vamos começar então aqui pelo put to call ratio, ou seja, o rácio entre as put e as calls. As calls apostam que a ação vai subir, put que vão cair. Quanto mais elevado, mais puts temos, quanto mais baixo, mais calls temos. Isso demonstra sentimento, não é uma ciência exata, serve para demonstrar sentimento do mercado e de certa forma se aproximar muito daqui, o mercado está extremamente otimista e uma queda perspectiva-se, que foi basicamente aquilo que aconteceu em algumas ações. É um indicador engraçado de seguir, não é muito relevante especificamente para uma determinada ação, mas para mercados. Standard Poor's 500 continua a sua fase ascendente. Neste momento está completamente estendido, como podem ver, e estamos neste momento acima da linha de tendência. Eu vou estendê-la um pouco, tentando não mudar muito aqui as coisas, mas aquilo que se espera é que a próxima semana não aconteça o que aconteceu aqui, que ela ficou acima, mas se ficar acima, ela que estabilize estas subidas ou que corrija ligeiramente é o mais expectável. Já há vários vozes, já se ouvem várias vozes a falar que ela poderá ter uma correção, e eu recordo que estas correções sempre nos doeram, principalmente quem tem ações no mercado norte-americano. Todas estas correções que nós temos aqui, a de fevereiro foi a 20 e poucos, nem me recordo. Foi mais ou menos aqui. Estas correções são brutais e não ajudam. O ideal é que aconteça algo assim, como eu falei a semana passada. Não parece que ela esteja para aí virada. Vamos ver como é que se comporta. Tenham um olho, porque já há quem diga que dentro de 2 semanas poderemos começar a ter correções. Dow Jones continua no seu canal ascendente. Esta é daquelas que, apesar de estar overbought, corrige e depois volta a subir, tem feito de graus. Este é um crescimento, digamos, que é útil, porque não provoca grandes quedas. Esperemos como é que se vai comportar. Está-se a aproximar um momento de decisão, que é ou vai aqui ao topo da linha de tendência ou vai começar a corrigir como tem feito, andar lateralmente e depois volta a subir. Já as QQQ, que é a tecnológica, creio que isto já foi da semana passada, é a segunda vez que eu estou a gravar o vídeo, então não tenho a certeza, mas temos um Head and Shoulders invertido. Basicamente coloca-se a baseline, ou seja, a base da cabeça e dos ombros, e depois desenha-se desde o máximo até à linha base, e depois coloca-se aqui e ficamos com uma ideia até onde ela vai. Isto costuma ser uma ciência exata, apesar de ser um pouco de arte ver onde é que estão a cabeça e os ombros. Eu chamo isso a atenção porque nós vamos ver as FANG e a resistência está exatamente neste ponto. Em termos de QQQ, o que é aquilo que se espera é que ela continue a sua fase de ascendência, está em máximos, mas que o faça primeiro com uma leve correção e depois que suba. Mas espera-se que corrija durante a semana, pelo que iremos ter alguma volatilidade. As FANG, que são as Microsoft, Amazon, Google, Apple, Netflix, basicamente o Facebook também, são este é um index que basicamente usa essas ações
e tal qual como eu creio que a semana passada não fiz este desenho, não tinha visto. Acontece, como eu digo, isto é um pouco de arte, é preciso ter atenção e andar constantemente à procura e encontrar, mas lá está, Head and Shoulders, dois ombros, cabeça, desenha-se tal e qual do máximo até à baseline, desenha-se, tenho que puxar um bocadinho mais para baixo para vocês verem que está certinho, desenha-se a linha, transpõe-se e temos o nosso máximo. E isto basicamente demonstrou 100% de probabilidade de eficácia. Estamos aqui com um ligeiro problema a tentar quebrar esta zona. Se segunda ou terça-feira não conseguir quebrar, vai corrigir e depois voltar a tentar. É o expectável, poderá encontrar-se com a Moving Average por aqui e servir ainda mais de suporte, que já foi aqui, mas é expectável que haja uma correção, apesar de o dia da Apple estar-se a aproximar, normalmente existe um hype, mas não se esqueçam, são várias, tem Google, tem Microsoft, elas podem corrigir e as outras subirem e isto começa a cair. Vamos ver como é que corre. Este é o Russell. Russell é as medium e small caps. Já tinha falado, temos aqui um potencial de criação de um Head and Shoulders. É extremamente perigoso. Porquê? Porque a acontecer, ou seja, isto validar, vir aqui a esta linha, se validar, nós podemos ter uma queda potencial de 30 pontos, mais ou menos aqui para os 170. Ninguém quer isso, então neste momento ela está nesta fase ascendente, mas para invalidar isto ela tem que vir aqui para a zona dos 234 pontos. Estamos a ter aqui uma linha de suporte na linha tendência, vamos ver o que acontece. Sinceramente, é importante que ultrapasse esta linha e que venha cá para cima, de modo a invalidar este Head and Shoulders e a partir daí começar a formar um canal ascendente. O index do dólar, porque é que isto é importante? Quanto mais fraco o dólar estiver e mais forte o euro estiver, pelo menos na relação entre ambos, melhor é a performance das ações nos Estados Unidos. No entanto, quando existe uma inversão, ou seja, o dólar começa a ficar mais forte que o euro, as ações na Europa são beneficiadas, porque os investidores americanos apostam, fica mais barato comprar as ações no nosso mercado. Estamos num ponto fulcral. Sinceramente, eu espero que isto ganhe suporte e, em prol das europeias, suba, em prol das americanas, continua a sua descida, principalmente aqui para este ponto, e depois só terá suporte nos 90 pontos. Ouro, eu mostro o ouro porque eu acho que é um bom indicador quando o ouro sobe por norma, o mercado fica um pouco, fica menos verde, fica mais vermelhinho, é o que tem acontecido e depois também influencia aqui basicamente a Bitcoin. Se o ouro começar a subir, a Bitcoin por norma quebra um pouco. Bitcoin está a arranjar aqui suporte nos 60 mil dólares. Vamos ver se consegue ter esse suporte validado e começar a subir. Por norma acontece na segunda-feira, quando passa o fim de semana a corrigir. Vamos ver como é que corre, porque o céu, no caso, é o limite, são os máximos de sempre. Vamos ver se ela lateraliza um pouco ou se sobe. PSI 20, o PSI 20 neste momento vai ter aqui grande suporte da nuvem, de Ichimoku Clouds, e eu não acredito que baixe dos 4.966 pontos. Se isso acontecer, passa a ser uma forte resistência, entraríamos num mercado bear, não é o que queremos. Aquilo que queremos é que ela suba, tenha aqui este canal ascendente. O ideal é que, já que ela fechou dentro do canal, que continue a subir. Basicamente, subindo implica que a maior parte das ações vão estar verdes.
De resto, não me parece haver assim nada de relevante a indicar. Em termos de setores, eu chamo a atenção para a visão uma semana, um mês e 3 meses, é o mais importante. Primeiro, para detectar transferências de setores para outros setores, seja o caso da energia, tem estado a haver uma transferência de fundos da energia potencialmente para a tecnologia. Porquê? Porque há 3 meses a tecnologia estava neste sentido e a energia estava ah, positiva. A meio ano a energia completamente positiva e a tecnologia continuava cá a meio. E neste momento aquilo que vemos é que a tecnologia, por acaso até está a piorar na semana, mas na tecnologia no mês está cá em cima. Algo que eu também vi de um youtuber que eu sigo, ele faz, basicamente ele faz análise, não faz de ações, é muito raro ele fazer de ações, ele faz dos indexes, fala de coisas que por vezes tornam-se maçudas, mas que são úteis, não é uma ciência exata, são apenas indicadores. Ahm, Se quiserem ver, ele é o Figuring Out Money, não é um youtuber relevante e isso tem sempre um aspecto positivo que é eles dão mais do que o normal porque querem ganhar subscritores e ele no caso acho que deixou o emprego recentemente para se dedicar à bolsa e então é uma, portanto, os Estados Unidos isto é uma fonte de rendimento considerável. Uh, Ele faz aquilo que os outros não fazem, e para mim isso tem valor. E uma coisa que ele fez, este vídeo é de hoje, uh, ele mostrou-me algo que é, eu não tinha noção, que é extremamente interessante, é que quando isto Excel são basicamente os setores, depois temos a letra à frente que indica o setor, por exemplo, o E é de energia, o é utilities e o P é consumer staples. Uh, Depois podem pesquisar para ver quais são, no fim de vídeos é muito fácil ver quais são as empresas que compõem esses indexes. Mas o que é que temos aqui de relevante? Quando estes, e que o SPY é um index que segue o Standard Poor's, basicamente a Bolsa de Nova York, mas basicamente quando isto está a subir por norma, estes dois, o Utilities e o Consumer Staples, basicamente eles ficam a lagging, ou seja, ficam em atraso, underperformance face a todos os outros setores. Quando eles estão nesta zona a liderar, as bolsas estão a cair. Isto é algo que é extremamente interessante. Eu tirei aqui o som, não vale a pena termos isto em inglês, mas basicamente ele vai mostrar o que acontece quando esta parte aumenta, isto vai passando do setor de lagging para improving e quando começar a cair, ela vai estar aqui no leading. Vamos lá ver se eu. É agora. Quando está no máximo é quando eles estão a cair. Uh, Essa parte é interessante. Não sei se existe também alguma analogia com a energia ou não, mas ele vai mexendo aqui a linha do tempo e agora vejo, quando começa a haver esta quebra, basicamente a tendência muda e eles passam a liderar. Isto é interessante, ele vai mostrar depois também para as outras alturas. Vamos lá ver se eu mostro. Aqui, quando se atinge o mínimo e existe esta inversão, que são as 5 semanas, isto começa a inverter, ou seja, quando o utilities começa a cair, não se esqueça que o utilities inclui as renováveis, mas inclui muitas outras subsetores. Uh, mas quando este tipo de ações, basicamente, este setor começa a decair, é sinal que as ações vão subir. Vou-vos mostrar o que acontece quando chegamos aqui a março, mas o importante é que vocês entendam isto. O facto de estar a liderar não significa que estejam positivas, certo? Elas basicamente estão a ter uma melhor performance face aos outros setores. Este setor pode estar negativo e estar a liderar, que é o que aconteceu quando temos estas quebras
elas estão negativas, mas dentro das negativas são as que estão menos negativas. Uh, o vídeo é extremamente interessante, torna-se maçudo depois, mas esta parte foi uma curiosidade que eu realmente achei fantástico, e vamos ver agora o posicionamento em que elas estão, se estão aqui no setor de improving, porque se estiverem, quando elas começarem a liderar, nós temos então, é o mais certo, nós teremos uma correção do index dos setores todos a caírem, é o mais certo. Vamos lá ver se eu vos mostro. Ou seja, neste momento, nós estamos a começar a ir para o improving, do improving para o leading pode demorar várias semanas, como é óbvio. Um, Poderá não dar em nada, poderá estar em improving e ficar por aí. No entanto, é preciso ter isto em conta. Eu vou acompanhar e vejo sempre os vídeos deste youtuber. Caso haja algum alerta, eu aviso-os. Vamos passar então para a análise das ações. Não vou perder muito tempo com a EDP Renováveis. Eu mudei aqui a linha de Fibonacci. Já falei, tem o vídeo de sábado à noite que fala sobre este volume impressionante. Vi há pouco que a EDP também tem assim um volume fora do normal. Falei da questão de bater certo com as linhas Fibonacci. Aquilo que se espera para a próxima semana é que haja uma ligeira correção. Essa ligeira correção não implica que a ação vá cair. Aquilo que pode acontecer é uma de duas coisas: haver um hype, tal como houve aqui, um hype em que as pessoas veem esta subida e entram na ação, e ela sobe, e depois lateralizar durante uns dias. Se isso acontecer, 20,56 a 21,21 serão as metas. O mais certo é acontecer depois de conseguir entrar aqui. Eu acredito que segunda, terça-feira esteja por aqui, depois suba. Vamos ter que ultrapassar aqui a nuvem. Eu tenho um vídeo que falo também sobre as nuvens de Ichimoku Clouds, e digamos que se metermos aqui a 1 hora, a entrada seria aqui nos 17,44. Minto, seria mais ou menos por aqui, porque ela depois tem esta quebra e só depois sobe. A entrada ideal seria aqui próximo dos 18 euros. Quem entrou está a fazer um lucro bastante interessante, isto em 15 dias, 3 semanas na EDP Renováveis. Vamos então ver aqui a Galp. A Galp neste momento está um pouquinho abaixo da nuvem. É importante que consiga inverter esta queda que ela está a ter. Neste momento ela está muito bearish, ela tem estado a corrigir, tem estado a maturar um pouco este movimento por norma, que chama-se um movimento de mola, é um momento de decidir para onde é que ela vai, e quando ela decidir, ela vai dar um salto. Neste momento está aqui, está abaixo da nuvem. Se ganhar, e com certeza que vai ganhar suporte aqui na linha Fibonacci 0,5, eu não sei porque é que tenho. Eu usei basicamente a que está amarela, a linha Fibonacci, digamos, de longo prazo, e depois coloquei esta azul, que é de curto prazo, porque é que tem que nos dado mais resultados. Vou retirá-la. Honestamente, eu depois vou ver se ela é relevante ou não, porque para já, se eu vos queria mostrar alguma coisa, não é importante para já. Aquilo que é importante é que nós realmente, deixem-me dar a cor que eu não gosto, de azul, amarelo vê-se melhor. Neste momento andamos aqui a maturar. O ideal é que ela venha testar muito brevemente aqui os 50% de Fibonacci, e quando isso acontecer, se for dentro da nuvem, teremos aqui uma boa resistência nesta altura. Veremos como é que vai ser. Para já
em termos de volume, o volume está muito estável, a ação realmente está à espera, deduzo eu, dos resultados, da apresentação dos resultados. A estimativa é de 0,06 e aqui foi de. A estimativa era 0,05. Houve aqui uma surpresa de 192%, que a raio de contas, porque apresentaram resultados negativos, não sabia. Nesse dia, vejam, o dia a seguir à apresentação de resultados, acredito eu que tenha sido depois do mercado, foi um tombo muito grande. Mas lá está, ela costuma recuperar, tirando aqui outubro. Aparentemente a Galp costuma errar sempre as previsões. Isto é preciso ter muito cuidado, porque se ela passar aqui para baixo, vai ter aqui uma resistência brutal desta nuvem. Em termos de BCP, foi o que teve pior performance a semana passada. Neste momento estamos a aproximar-nos aqui de uma linha, eu gosto de lhe chamar a linha vermelha, que é, nós temos que corrigir, a Galp, o BCP tem que corrigir, senão vai começar a decair, e o mais certo é cair aqui para o céu é o limite. O céu é o limite, mas caso ela caia, venha para aqui. O grave é que estamos debaixo da nuvem e a nuvem vai servir como resistência. Ela tem respondido aqui, andou quase que parecia um Bollinger Band, mas a nuvem tem as suas implicações. Neste momento não é uma cotada onde eu entrasse. O mais certo é que segunda-feira ela corrija desta queda brutal, que foi uma mera notícia de que o banco na Polónia, que tem apresentado resultados positivos, vai apresentar um trimestre negativo. Eu também já falei sobre essa situação, creio que foi na quinta-feira, mas para já não se perspectiva boa saúde, ela está bearish, eu espero que ela recupere, mas vai ter aqui a resistência da nuvem, então não acredito que ela volte tão depressa aos 12, aos 12, 0,12, 12 cêntimos. CTT, já tínhamos falado, anda aqui a segurar-se, a ter uma performance excelente na sexta-feira, foi uma surpresa, mas nada impede de continuar a decair, tem que fazer o retracement, os earnings ainda estão distantes, mas ela tem que fazer o retracement, pode fazer o retracement lateralmente, se cair, o mais certo é vir aqui para os 3.2. Nós está acima da nuvem, a nossa linha do lagging span está dentro da nuvem, o que quer dizer que ainda não é o momento certo para investir. Se ela continuar lateralmente por aqui, vai criar uma linha de suporte extremamente forte nesta zona. No entanto, como é das ações que dá dividendos em termos percentuais elevados, o mais certo é ela quebrar, nem que seja na altura do registro do dividendo, ela cair, tanto que temos aqui uma gap para preencher. Estas gaps, eu já mencionei, elas podem ser preenchidas no curto prazo, como podem nunca ser preenchidas, como podem ser preenchidas daqui a um ano. Isto é, e vocês podem encontrar outras ações onde isto nem sequer é preenchido. Então, neste momento, o alerta que eu dei tem uma análise só para a nós, aquilo que nós temos que fazer e pelo menos acompanhar é que ela quebre esta linha de tendência, suba um pouco, que é para quando houver o registro do dividendo, pelo menos cubra imediatamente esta gap, caso a gap não seja para, e nós nunca saberemos, não seja para cobrir, para tal como aconteceu na EDP Renováveis nestes últimos dias, e quando houve a quebra dos 17 euros, que foi em 2 ou 3 de março,
Para já, ela parece-me que está com o volume a decrescer, não tem o RSI, está normal, quer dizer, não está bullish, mas não está bearish, ela está simplesmente a estabilizar, ela não movimenta-se muito, não é de cair 3% num dia, quando cai, cai forte, quando sobe, sobe forte. Um, é acompanhar, quem entrar, não se esqueça, quebrar este nível, a vir aqui para os 2,99, que basicamente são meia dúzia de cêntimos, que se perde, mas multiplicando por 1000, temos um valor interessante. É acompanhar, parece-me ser uma boa aposta quem quer procurar os dividendos. Eu falei num vídeo sobre isso, se a apresentação dos resultados for positiva, ela vai arrancar, se for negativa, como é óbvio, cai, não é isso que está em causa, mas sempre que nós temos earnings, ela sobe, pelo que é só acompanhar e depois fazer uma entrada, parece-me bem. A EDP teve aqui um volume anormal, não sei o que é que se passou. O da EDP Renováveis já fiz um vídeo sobre isso, já expliquei, não sei o que é que se passou aqui. Honestamente, é um volume excessivo, 40 milhões de ações, quando por norma anda abaixo de 10. Não sei. Tem uma gap aqui para preencher. Parece querer ir nessa direção. Se for, vai ficar. Ela já está bearish, já está com uma tendência de quebra. Eu desenhei aqui estas linhas de tendência. E esta principalmente tem sido de suporte, esta tem pouco significado, tem 3 contactos, poderá ser uma resistência, mas neste momento ela, se subir, teria que explodir e bater, ia-se cruzar por aqui, nem necessito desta. Mas ela está com uma tendência de descida, temos uma zona, isto não, eu falei que era uma gap e temos aqui a gap para preencher. Se preencher, ficaremos abaixo da nuvem. Algo que eu queria salientar é que a nuvem tem a linha reta. Estas linhas retas, por norma, são muito suporte. Isto significa que dificilmente é preciso haver um sell-off, mas dificilmente ela ultrapassa, pelo que segunda-feira poderá fazer um bounce e depois testar novamente. Acompanhem, porque realmente temos aqui uma gap muito próxima para preencher. Não é grave caso ela preencha a gap e depois sai lateralmente pela nuvem, mas neste momento não é uma boa entrada, respeitando as Ichimoku clauses e as regras que eu já expliquei num vídeo. A lagging span tem que sair, o preço tem que estar fora da nuvem para nós entrarmos, e basicamente ela está para sair de dentro da nuvem, quer dizer que é bearish. Portanto, tenham isso em atenção. Jerónimo Martins. Jerónimo Martins, eu desenhei a Fibonacci tendo em conta o máximo mais recente, que foi de 6 de abril, e o mínimo, que foi de 15 de fevereiro. Ela parece-me estar a fazer o retracement. O mais certo é que este retracement se conclua próximo dos 14 euros. No entanto, ela fez agora aqui uma inversão. Esta inversão não foi acompanhada por um aumento excepcional de volume. O volume tem estado muito estável. Devem ter isso em atenção. Em termos de entrada, quem quiser investir terá que ter aqui, colocar aqui linhas de suporte, porque realmente ela ainda tem algum suporte aqui nos 14,18, mas abaixo disso tem que vir aqui aos 14,05 e depois tem aqui a nuvem. Para já ela pode estar a aproximar-se para fazer aqui uma arrancada, uma subida, mas estes aumentos assim inesperados na Jerónimo Martins é um pouco estranho, e já não é a primeira vez que acontece. Ela, quando sobe, sobe mesmo, mas depois corrige. Portanto, tenham isso em atenção, porque as correções, por norma, são violentas também. Não sei se já houve aqui essa correção ou não. O ideal é acompanhar a linha de suporte 14,
Vai ter aqui um outro suporte nos 13.9. Abaixo disso, o mais certo é vir aqui aos 13,68. No limite, os algoritmos entram nos. Temos aqui uma ligeira gap também, não tinha visto. É uma ligeira gap, poderá ser preenchida, é preciso ter isso em atenção. Eu, honestamente, nem sequer tinha visto. Poderá ser preenchida e digamos que será, caso haja um retracement de 50%, será devido também à gap. Em termos de subida, todas elas têm potencial, como é óbvio, não há ação nenhuma que não tenha potencial, mas no caso vamos ter a resistência, como já temos tido, nos 14,50 e depois nos 14,79 temos aqui uma grande resistência. Já a Navigator eu tenho aqui dois desenhos, porque provavelmente eu queria vos mostrar alguma coisa. Vamos fazer zoom e analisar. Então eu fiz basicamente aqui foi o retracement deste máximo de setembro e fiz o retracement até ao mínimo de outubro. E aquilo que eu provavelmente vos queria mostrar era que a Fibonacci no longo prazo ela costuma bater certo. E vocês podem ver que depois de ultrapassado o tal nível de 100%, ou seja, aqui houve uma correção, ganha suporte, resistência nos 1.38, a resistência novamente nos 1.5. Normalmente aqui quem vende são os institucionais. Quando quebra a resistência nos 1.618, novamente resistência nos, isto são tudo linhas Fibonacci, os 1.764, e vejam onde é que calhou o máximo à lupa nos, já agora deixa eu ver se foi mesmo à lupa, o máximo aqui foi, sim senhora, 2, o máximo podem ver aqui, 2.914, Fibonacci de 100% de aumento. Aqui está a aparecer 200% porque eu coloquei aqui o de 100. Mas como podem ver, as linhas Fibonacci, todas elas batem certo. Esta é de longo prazo. Eu podia acrescentar, porque não é difícil neste software, vocês só precisam vir aqui e ir acrescentando. O menos é quando, se vocês fazem uma inversão em que colocam, em vez de estar aqui o de 100% e o de 0% lá em baixo, tiver o oposto, vocês manipulam com valores negativos. Mas isto é chamada de atenção, que era aquilo que eu queria mostrar, que realmente as linhas Fibonacci são usadas pelos algos, os institucionais usam, e uma ação, quando tem que subir, ela respeita. Quando alguém faz uma previsão de dizer que ela vai duplicar, pode não estar a basear-se num modelo matemático como a Fibonacci, mas se estiver a basear com toda a certeza, está a usar estas linhas. Para já usamos aqui a Fibonacci de curto prazo, que é este retracement que temos aqui, de modo a compreender para onde é que a Navigator vai, e a Navigator eu vi algo que poderá concretizar-se, vamos ver. Como eu disse, Head and Shoulders é muito de arte, é arte na detecção, no ver. Eu vi aqui um Head and Shoulders e acho que se formar, só precisa vir aqui à baseline. Aquilo que vai acontecer foi o que eu já expliquei anteriormente, uma linha daqui até à baseline, e vamos ter o nosso target que bate mais ou menos certo, que isso também é engraçado. Daqui um pouco mais de zoom, e se eu puxar ligeiramente para baixo, mais ou menos a meio, ela bate praticamente ali ao cêntimo. E existe aqui um potencial dela ir para os 3.08. Claro que estes 3.08, tendo em conta o valor da ação, é praticamente nada, mas é um aumento de sensivelmente 8% que poderemos ter em breve se ela ganhar estes níveis.
Se demorar estes dias até chegar aqui, eu confesso que eu sou capaz de entrar na Navigator, entrar mais ou menos por este valor, meter aqui uma stop loss apertada, porque o suporte está aqui, um, e depois deixá-la subir até aos 3,08 é algo que se pode ver. Um, Parece uma boa entrada para investimento. Não sei qual é a vossa opinião. Eu tenho acompanhado o fórum do Investing da Navigator, um, porque o Nelson tem sido. Os fóruns são. Tem muita gente que é extremamente útil, extremamente partilham conhecimentos, tem outras que são muito efusivas, explodem muito, e eu creio que era o Nelson, eu não me recordo o nome, Emanuel, não sei, que andavam no da EDP Renováveis a dizer que a culpa era da China, não vale nada, blá blá blá, e quer dizer, todos nós podemos ter a nossa opinião, desde que usemos argumentos, porque os chineses levaram-nos até aos 26 euros. Então, quer dizer que agora que são os chineses, no entanto, eu, como eles falavam sempre na Navigator, eu comecei a acompanhar pelo menos o movimento da Navigator e está tudo frustrado, está tudo à espera que suba, está tudo à espera que ela exploda. Falam em valores que eu realmente não vejo a acontecer. Um retracement de 100%, tendo em conta esta correção que houve de 100%, será para os 3,18. Não corresponde a muito, não são 10% do valor. Ela teria que ir muito mais alta, mas no curto prazo não me parece que seja isso que vai acontecer. No entanto, não sei se eles sabem ou não, temos aqui um bom investimento, pelo menos para curto prazo. Parece-me que a passagem ela fechou quanto? 2,83 para os 3,08, sensivelmente contas redondas, não bate certo, mas contas redondas é pouco menos do que 10% de aumento, e não me parece que vá demorar muito para isso acontecer, principalmente que aproximam-se os earnings, apesar que a matéria-prima está a subir. A Navigator produz a pasta que é a matéria-prima, mas se o preço também está a subir, não quer dizer propriamente que os ganhos vão aumentar, porque tal qual como o combustível, se o petróleo subir, aumenta o preço da gasolina, mas o consumo vai diminuir, vai haver um certo equilíbrio. Vamos ver. A mim, Head and Shoulders invertido é sempre uma boa aposta, parece-me ser uma ação a ter em conta. A REN, a REN também é daquelas que dá dividendos altos, creio eu, deixa eu ver, 0,17, 5%. Ela não se movimenta muito, é um facto. Basicamente caiu aqui, que estou a fazer o retracement daqui para aqui, e depois as linhas Fibonacci estão todas a bater certo. Temos aqui a resistência que vem do máximo mais recente, que é de outubro. Honestamente, eu parece que ela está aqui numa zona de suporte. Estamos a falar de 4 cêntimos, mas 4 cêntimos também não é muito. Mas lá está, estamos aqui numa zona de suporte, é imperativo não perder este suporte. As subidas têm sido escalonadas, não são aumentos brutais. Eu nem sei quanto é que ela. Aqui aparece que ela não movimentou, porque diz ali 0%, abriu nos 2,42, fechou nos 2,41. É tão pequenino que nem dá 1%, mas temos aqui uma VEL que é bearish, mas lá está. O facto de se ter rejeitado estes valores mais altos não quer dizer que ela não suba. Segunda-feira ela tem que segurar esta linha. É importante, senão depois vem aqui à nuvem e isso ninguém quer. Devem acompanhar, caso tenham posições, porque, quer dizer,
também não é uma queda por aí além, mas são sempre 5% e para uma ação que demora tanto tempo a subir, é imperativo. O volume parece-me, apesar de termos aqui uma quebra, parece-me estar bem. São estas as linhas que eu vejo para a REN. Já a Sonai teve aqui um salto grande. Isto foi na altura que eles disseram que queriam tirar a Sonai do mercado, não era? Honestamente, eu não sei. Eu nunca acompanhei a Sonai. A apresentação de resultados basicamente foram positivos. Antes foram positivos também brutais. E o que é que aconteceu? Ela saltou, mas já andava a subir na expectativa de ter bons resultados. Estamos próximos. E quando estamos próximos de earnings, aquilo que poderá acontecer é uma ligeira subida, uma quebra ligeira antes dos earnings e depois, se os resultados forem negativos, ela quebra totalmente. Se forem positivos, ela sobe. Normalmente existem indicações de que os resultados vão ser negativos ou positivos na véspera. Nas ações, elas caem e caem bastante, mas para já, a mim parece-me estarmos aqui a formar um pennant. Aqui só tem 2 pontos, aqui usei 3, mas no limite poderá ser um triângulo e sendo um triângulo invertido, ou seja, um triângulo que neste caso está a ser ascendente, poderá ser negativo, porque normalmente quando elas quebram por aqui, porque ganham muita resistência nesta zona. Caso ela consiga quebrar, eu esqueci-me de adicionar aqui, vamos adicionar rapidamente 2, vamos adicionar o 1.7 para 1.7, que é 86. Só para termos as subidas potenciais de curto prazo, lá está. A subir, ela subirá aqui para os 0,83, será já um bom potencial. Não acredito que seja numa semana, como é óbvio, mas nos earnings, o mais certo é vir parar aqui nesta zona. Em termos de retracement, estamos aqui nos 50% a 60%. A tendência normalmente é formar aqui um canal. Caso perca, temos aqui linhas de suporte. Digamos que está tudo na expectativa para earnings, está acima da nuvem, está completamente distante da moving average. Acompanhar perto, ver estas linhas de suporte de resistência e quem acompanha pelos vistos deve saber, eu não sabia, a apresentação de resultados por norma são positivos. Alguma vez apresentou negativos? Aqui. E apresentou negativos e quase não caiu, que é fabuloso. E aqui? Aqui também negativos e praticamente também não caiu muito. No dia a seguir já estava lá em cima. Parece-me bem. Aqui foi em linha, teve estas quebras todas, depois subiu, tinha aqui esta gap, preencheu. Eu não sei se isto aí está a haver aqui muitas ações que estão com bom aspecto para subidas. Claro que ela está em máximos deste ano, não recuperou ainda os níveis pré-Covid. Estamos a falar de retalho que já apostava e que ganhou bastante, talvez por isso estas subidas, com o online, era a que estava mais bem preparada. Não sei se foi a que saiu melhor, mas comparando com a Jerónimo Martins, e só dando aqui uma vista de olhos, o comportamento é praticamente o mesmo. Já agora deixa-me juntar. Lateralização, todas a lateralizar. Esta subida foi no dia 31 de março, esta foi no dia 18 de março, mas quer dizer, com atraso ou sem atraso, elas estão a ter o mesmo comportamento. Mínimo 12 de fevereiro, 12 de fevereiro no mínimo, isto quebra geral, máximos 18 de janeiro,
Aqui foi no dia 13, no dia 18 já estava a ganhar aqui resistências. Um, acompanhar as duas, e porque elas parecem estar a fazer o mesmo. Esta flag que a Jerónimo Martins está aqui a criar, se a fizer, lá está, tal e qual como a nós, pode arrancar aqui para cima e é o mais certo. Já a Sonai não está a fazer a flag, mas tendo em conta que eu desenhei aqui, isto ou é um pennant ou é um triângulo, em que ela quebrou o triângulo e depois rebenta por aqui por cima, ou seja, a base seria aqui e esta seria a parte superior do triângulo. Elas normalmente andam por aqui e depois saltam. Devem ter isso em atenção. Parece-me estar também com bons movimentos. É uma ação a ter em conta. Navigator, já falámos. Rand, já falámos. Corticeira, Amorim. Neste momento estamos aqui neste canal, está a estabilizar. Eu fiz o retracement e parece-me que está fora do sítio. Eu normalmente faço isto sem ser a olho, mas por vezes posso ter movimentado sem me aperceber. Ora, mínimo 9,44. Porque é que aparece? Ai, que sacana. 9,44. Então porque é que a linha está deslocada? Não sei. E depois coloquei os máximos aqui em cima. Estamos a fazer o retracement. Já estamos aqui na zona que não é muito comum de fazer o retracement, que é dos 60%, 61 aos 78. Tem que aguentar esta linha e começar a testar aqui a moving average e depois ultrapassá-la. Se ultrapassar, vai ganhar suporte. Normalmente, quando a ultrapassa, vamos lá ver, quando ultrapassa, ela sobe. Então, devem ter isso em atenção. Aqui ela praticamente quando esteve abaixo. Acompanhem. Também tem apresentação mês de maio. Vai ser engraçado para a Bolsa Nacional. Acompanhem este canal porque pode estar também a formar aqui o triângulo, ou seja, ela não necessita vir aqui, ela pode fazer o meio caminho e o meio caminho neste momento será fazer isto, isto e depois arrancar. Nunca é positivo fazer lower lows, lower highs, desculpem lá, lower highs, ou seja, os pontos mais altos ser cada vez menor, mas aquilo que é bear tem uma tendência a ter a sua recuperação, ou seja, bull, então devem ter isto em atenção. Ela está abaixo das nuvens, se subir vai ter resistência aqui na nuvem. O mais certo é encontrá-la nesta zona. Se encontrar nesta zona é 10,40. Temos aqui um aumento muito pequenino, mas lá está, eu não acredito que a corticeira, sendo uma industrial, que tenha um potencial de crescimento brutal, ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Eu, nesse aspecto, sou muito pragmático. Agora que ela tem movimentos violentos, tem. Se é manipulação ou não, não faço a mínima ideia, mas ela quando cai, ela cai que nem gente grande, quando sobe, sobe que nem gente grande, e neste momento ela não está a fazer assim muita coisa. 10% dava 5%. Ela numa semana andou aqui 5% caía num dia, subia 5% no outro. E mais uma vez isto diz que ela teve zero. Ela está aqui numa vela de indecisão na semanal e já sabem, quem me acompanha, o que é que eu acho das velas de indecisão. Basicamente pode dar para dois lados. Uma indecisão quando está a haver uma queda, por norma transforma-se numa subida,
Esperemos que seja este então o movimento que eu falei, estarmos aqui num triângulo descendente, quebrar por cima e não num canal. Vamos passar à Altri, é a última, e eu fiz aqui, tem aqui valores a mais que não são necessários, não é que eles interfiram, mas nós não necessitamos destes valores. 1.5, como é que ele está? Está aqui. Fibonacci foi basicamente, em vez de ter sido um retracement, neste caso foi o aumento de. Não, eu por acaso usei. Porque eu inverti os valores. Eu sou mesmo sacana, não é? É isto é que se chama ser sacana e aldrabar as coisas. Ora, o ideal é fazer isto aqui e ver se isto bate certo. Já veem ao vivo como é que eu faço. Bate certo. Quando bate certo é sempre positivo. E mais uma vez fiz ao contrário. Ao contrário, só vai ter uma influência, que é os valores negativos, que é aquilo que nos interessa fazer retracement. É para valores negativos e valores positivos para subida. Basicamente é isso. Então aqui eu agora aquilo que tinha que fazer era meter valores positivos, que era aquilo que tínhamos aqui antes. Poder ter clicado em algum botão. Nós não precisamos de nada que esteja abaixo de zero. Então estes negativos nós não necessitamos. Okay. E agora precisamos de mais positivos. Precisamos do 1.786, do 2 e 1.8. Não sei se vai ser relevante. Ela aqui já está acima. Não. Vamos precisar do 2.3. 382. Precisar do 2.5 e o 2.200, 2.618. E já verifiquei este também. Para ver se temos aqui alguma correspondência. As linhas costumam bater certo, até aí já sabemos. Neste momento, no longo prazo, seria atingir aqui os 6.91. Se eu desenhar uma Fibonacci aqui assim muito rapidamente, por isso é que nunca bate certo, né? Eu estou sempre a alterar os valores e depois vamos apagar aqui esta. Tem batido sempre certo antes, mas para não ficarmos aqui com 1001 valores, neste momento estamos aqui na de 60% e de 50%. Fizemos um retracement que eu costumo para ver no curto prazo, e é por isso que eu vou fazê-lo agora muito rapidamente, porque ela está a seguir a Fibonacci de uma forma exemplar. Eu vou colocar aqui, também se houver umas diferenças de cêntimos também não faz grande diferença. Ora bem, earnings aproximam-se. Comportamento nos earnings, aqui foi a apresentação positiva, subiu, positiva, no dia dos earnings caiu, subiu e antes temos uma subida e aqui agora a última que eu vou ver, negativa, um dia antes já tinha caído e depois caiu bastante. Isto significa que o expectável para esta cotada a aproximar-se dos earnings, que vão ser a apresentação de resultados em 30 de abril, 30, sexta-feira, ou seja, desta sexta-feira a uma semana, daqui a 15 dias, mais ou menos, é preciso acompanhar o comportamento, isso
já vocês devem saber melhor do que eu. No entanto, o que é que nós temos aqui? Temos uma flag, eu gosto das flags por isto, elas normalmente sobem, e quando digo sobem, elas vão subir. Não significa que ela não possa ter uma ligeira quebra na subida, mas parece-me ser uma ação que está com vontade de querer subir, e subir para onde? Para os 6,78. Foram máximos que foram sempre rejeitados. Uh, Devem ter isso em atenção. Caso aconteça de mal, fazemos back, não há problema. Também está a funcionar. Ok, perfeito. Ahm, Caso haja uma correção, porque esta vela tem o seu tamanho, ela poderá corrigir, mas a tendência dela neste momento é de subida. Eu desenhei aqui esta linha de tendência que tem sido suporte. Neste caso não foi, existe um potencial dela subir e corrigir lateralmente, mas lá está, o objetivo será aqui o máximo que ela já registrou antes de 6,79, e não me parece. ah, Deixem-me só meter aqui a visão semanal. Ela pré-Covid, pré-Covid já ultrapassou, já está a valores pré-Covid. Se me tivessem perguntado, eu achava que este seria o maior desafio ultrapassar. Já vi que ela esteve mais alta antes. Tenham isto em atenção. A Altri está no setor da Navigator, não é? Eu não sei, mas ela parece-me que está com potencial de subida, apesar de estarmos aqui com próximos de overbought. Já tivemos aqui uma ligeira correção. A amplitude das subidas poderá ser menor, pelo menos neste curto prazo. O mais certo é vir ganhar aqui suporte na linha de tendência, e depois de ganhar suporte na linha de tendência, então voltar aqui a este máximo de 6,79. Aproximando-se os earnings, é algo que mais uma vez queria uma pressão adicional, ver como é que se comportou antes e o após. Principalmente se a apresentação for positiva, aqui subiu e depois caiu para valores abaixo. Isto é aquela história do pump and dump. Parece-me também estar analisada esta. Espero que tenham gostado. Caso achem este vídeo interessante e se acharem que vale a pena continuar, digam-me, porque realmente isto são vídeos longos, demoram tempo, eu não consigo fazer isto à primeira. Mesmo agora eu terminei e já fico assim, eu era capaz de retirar para aí 10, 15% do tempo, pelo que, se acharem que vale a pena continuar, eu faço. Se não tiver grande feedback, eu poderei não fazer este tipo de análise. Caso queiram que eu adicione alguma à nossa análise diária, escrevam nos comentários para que eu o faça, assim como outras que queiram que eu veja. Até à próxima e bons negócios para a semana.